Eu vou ser bastante objetivo e nós vamos aprender mais sobre unidade. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, nós estamos estudando esse livro, aprendendo mais da palavra de Deus no livro de Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Então, abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Finalmente, irmãos, chegamos no capítulo 2 de Gálatas. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha, esse momento assim que Tiago fez juntamente com o pessoal, né, de chamar um, chamar o outro e dizer um motivo para permanecer em unidade, é bom, porque isso liga, né, as nossas amizades, os nossos afetos, a gente conhece mais um do outro e tem gente até que aproveita para paquerar, né? Então, no final do culto, né, não sei por que o pessoal está falando Tiago Carlos, não sei por quê, mas... né? Então, pessoal, vamos embora aqui rapidinho. Então, é bom porque a gente, né, a gente aprende mais um do outro e no final a gente conhece mais um ao outro. Amém? Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia, irmã. Amém, misericórdia. Teve uma irmã que disse misericórdia. Né? Então, misericórdia. Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém, amém. Obrigado, Tiago. Você vai ganhar um galardão no céu. O Pedro vai dar um botijão de 23 litros, né? Tá sem galardão. Pessoal, Gálatas capítulo 1. Eu vou ler o versículo, os ímpares, os versos ímpares e os irmãos os pares e daí por diante. Nós vamos ler até o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, os irmãos. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados coluna, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ponto. Versículo 10. Agora, irmãos, presta bastante atenção no versículo 11, porque a partir do versículo 11 é um dos episódios mais impactantes do Novo Testamento, que foi justamente o impacto entre o apóstolo Paulo e Pedro. Veja o que diz o versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, Cefas é Pedro, viu, irmãos? Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé
ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos ilumine, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos oriente, que possamos aprender mais a Tua palavra, aprender sobre a unidade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Irmãos, unidade que provoca impacto. Parece uma coisa contraditória, impacto, causar impacto, como é que pode existir um impacto e ao mesmo tempo unidade? Foi o que aconteceu aqui nesse episódio. O texto que nós lemos, irmãos, está falando justamente sobre unidade, sobre comunhão. O apóstolo Paulo, nesse texto, ele está dizendo o seguinte: os apóstolos de Jerusalém estenderam para mim a comunhão, e nós temos a mesma mensagem, nós temos o mesmo apostolado, o mesmo ministério. É isso que o apóstolo Paulo vai falar, desde o versículo 1 até o versículo número 16. Ele está falando sobre comunhão e a unidade que existe na mensagem do Evangelho e no ministério apostólico, tanto dele como dos outros apóstolos. Unidade é o tema central desse texto, mas é uma unidade que provoca impacto na sociedade, que provocou impacto naquele povo, mas também que até provocou impacto entre Pedro e Paulo. Que tipo de unidade é essa? Que tipo, irmãos, de unidade é essa que provoca impacto? Presta atenção, em primeiro lugar. A unidade que provoca impacto está alicerçada em uma mensagem única. A unidade que provoca impacto está alicerçada em uma mensagem única. Se nós queremos causar impacto na nossa vida, na nossa sociedade, se nós queremos fazer a diferença como mocidade, nós precisamos, irmãos, estar alicerçado em uma mensagem única. Amém? Em uma mensagem única. Veja o que diz o versículo 2, do capítulo 2, versículo 1 e 2. 14 anos depois, é o apóstolo Paulo falando. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prega onde? Entre os gentios. O apóstolo Paulo, irmãos, estava pregando o evangelho entre os gentios, mas ele foi lá para Jerusalém e ele estava falando do evangelho lá para o povo em Jerusalém, para os judeus, o mesmo evangelho que ele pregava entre os gentios. Versículo 2 continuando: mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de que algum modo não correr ou ter corrido em vão. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte aqui, do mesmo modo que eu estava pregando o evangelho entre os gentios, eu estou também pregando o evangelho aqui em Jerusalém, na presença dos outros apóstolos. É isso que Paulo está dizendo. A unidade que provoca impacto, meus irmãos, está alicerçada em uma mensagem única. Paulo não é diferente para com os gentios e nem muda a sua mensagem para com os judeus. Os gentios eram o mundo da época que não era judeu. Então, os europeus, asiáticos, todo mundo ali era gentio. Só os judeus que não eram gentios. Paulo está dizendo o seguinte, o evangelho que eu prego entre os gentios é o mesmo evangelho que eu prego para vocês judeus, para vocês aí em Jerusalém. É uma mensagem única. Queridos irmãos, se nós queremos causar impacto, se queremos viver em unidade, nós precisamos, irmãos, estar alicerçado em uma mensagem única. Amém? Que mensagem única é essa? É a mensagem do evangelho. Não existe, irmãos, unidade, não existe comunhão se não houver uma comunhão na mensagem, se não houver uma comunhão na doutrina, se não houver uma comunhão naquilo que nós acreditamos. Se eu acreditar na Bíblia, como a minha verdade, e você acreditar, ou alguma pessoa acreditar que o Alcorão também é uma verdade sublime e absoluta, tem como existir comunhão com isso? Não tem como existir comunhão.
Não tem. A gente pode, claro, respeitar, temos que ser amigos com todos, mas em termos de vida com Deus, não há comunhão. Só existe unidade se houver, irmãos, um alicerce firme em uma única verdade, que é a verdade de Deus, a mensagem do Senhor. Amém? Amém? Irmãos, em segundo lugar, a unidade que provoca impacto revela compromisso com a verdade do Evangelho. Além, irmãos, de estar alicerçada em uma única verdade, a unidade que provoca impacto revela compromisso. Você tem compromisso? Se você tem compromisso com o Evangelho, você está aí influenciando a mocidade a ter unidade. Veja o que diz o texto lá no versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Paulo foi lá para Jerusalém. Paulo levou quem? Vocês acabaram de ler, irmãos, não é possível. Tito. Levou Tito. E Tito foi com Paulo. E Paulo levou Tito. Amém? Irmãos, quando Paulo chegou lá, Paulo sofreu pressão dos judeus para que Paulo fizesse a circuncisão em Tito, porque os judeus não aceitavam os incircuncisos, vamos dizer assim. Eles eram homens talvez religiosos, sabe, não aceitavam. E aí ele sofreu pressão para fazer a circuncisão em Tito. Sabe o que Paulo fez? Cedeu à pressão, sim ou não? Não. Não cedeu à pressão. E disse o seguinte, eu não vou constranger Tito, porque o Evangelho é um Evangelho que nos liberta de todas essas coisas, inclusive da religiosidade. Foi isso que Paulo fez. Veja o que diz no versículo de número 4. Ele diz assim, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, a reduzir-nos à escravidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Os judeus estavam querendo subverter a mensagem, dizendo, vocês têm que fazer a circuncisão em Tito. Paulo, faz a circuncisão em Tito. Aí Paulo disse, não vou fazer, porque isso retira a liberdade do Evangelho, porque isso é contra a verdade do Evangelho. Ou seja, Paulo, irmão, estava ali sendo suporte para a unidade, porque ele tinha um compromisso sério com o Evangelho. Se nós queremos, irmãos, permanecer em unidade, nós precisamos ter compromisso. Amém? E eu até gostei do efeito Jefferson. Foi Jefferson? Jefferson foi quem? Botaram um efeito aí agora. Tem que ter compromisso, cara. Tem que ter compromisso com os efeitos de voz, né? Massa, Jefferson. Tem que ter compromisso com o louvor, bênção. Tem que ter compromisso com a pregação, bênção. Aí. Tem que ter compromisso com a mídia, bênção. Tem que ter compromisso com o teatro, bênção. Cadê o teatro? Tem que ter compromisso com a recepção, bênção. Esse bênção tá ficando, Tamir, diz aí. É verdade. Amém. É verdade, compromisso. Vamos aplaudir também, um salve de palmas. Amém. Pessoal, compromisso, certo? Compromisso. Gente, compromisso de vir para a igreja, cara, no sábado. Nós temos irmãos que fazem a diferença na nossa juventude, na nossa geração. Vamos fazer um compromisso sério de estar aqui todos os sábados e talvez trazer alguém da nossa faculdade. Quem faz faculdade aqui? Levante a mão. Eita, muita gente. Vamos trazer a galera da faculdade. Traz o povo de Garanhuns, cara, para cá. Mas quem faz faculdade aqui, convida alguém, gente. Vamos convidar o povo. Vamos ter um compromisso de evangelizar. Vamos ter um compromisso de estar aqui, irmãos, nos cultos, adorando, louvando a Deus. Amém, irmãos? Compromisso. A unidade que provoca impacto. Em terceiro lugar, provoca impacto porque ela está baseada em convicções e não em aparências. Veja o que diz o versículo 6. E quando
ou melhor, e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Sabe de quem Paulo está falando aqui? Ele está falando aqui justamente dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, lá de Jerusalém. Mas não entendam mal, irmãos, Paulo não está falando nem criticando os apóstolos, não é isso. É porque os judaizantes, esse grupo de extermínio lá da igreja de Gálatas, estava influenciando o povo, dizendo o seguinte, Paulo não é de nada, não tem esse ministério apostólico, os apóstolos mesmos são aqueles judeus lá de Jerusalém. E aí eles estavam fazendo esses grupinhos assim, dizendo o seguinte, eles são melhores, vamos ir só escutar só a mensagem deles. E aí Paulo diz o seguinte, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, ou seja, esses que pareciam de nome, que esses judaizantes estavam falando, estavam exaltando, Paulo diz, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Em outras palavras, irmãos, Paulo está aqui botando um checkmate naquelas pessoas que querem fazer comunhão somente com aquelas pessoas que têm status. Os judaizantes estavam querendo fazer comunhão somente com os apóstolos lá de Jerusalém, Cefas, Pedro, Cefas, João, Tiago e os demais apóstolos. Paulo é dos gentios, é dos impuros. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo põe em xeque-mate isso aí, diz, a unidade não pode se fortalecer, não pode ficar alicerçada em aparência, em status. Acontece muitas vezes aqui, né, ou em outro lugar, sempre acontece, em tudo que é canto acontece. Em universidade, em classe, em trabalho, tem gente que só chega no outro por causa da aparência, no status, no nome, é mais influente, é pular, aí chega. Mas aquele menino que está ali, tímido, tal, ninguém chega nele e tal, aquela coisa toda. Muitas vezes acontece isso, sabe? Em todo lugar acontece isso. Mas a gente precisa, irmãos, evitar isso na igreja, evitar isso na mocidade. Amém? Não é aparência, a gente precisa ter unidade por meio de convicções. Amém? Amém? Glória a Deus. Amém quer dizer que assim seja. Não é uma pergunta, é uma afirmação, que assim seja. Irmãos, a unidade que provoca impacto, em quarto lugar, reconhece a diferença de ministérios. Reconhece a diferença dos ministérios. Veja o que diz aí, irmãos, no versículo 7. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, versículo 8. Pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apóstolo da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que a unidade, ela, irmãos, reconhece a diversidade nos ministérios. Ela reconhece que Deus chamou Pedro para os judeus e para pregar o evangelho para os judeus, para aqueles que são da circuncisão, mas reconhece que também chamou o apóstolo Paulo para pregar o evangelho para os gentios, para as pessoas que não são judias, para pessoas que são incircuncisas. Ou seja, Deus está dizendo aqui, irmãos, por meio do apóstolo Paulo, que ele chamou Pedro para um chamado específico e Paulo para outro. Irmãos, unidade não é uniformidade. Unidade é diversidade. É vários ministérios. Várias coisas acontecem. Imagina se todo mundo fosse feito Tiago Freitas. Todo mundo ia falar feito ele falou aqui. Como é que ele é feito? Unção, cara. Né? Isso é bom. Mas, pessoal, não é uniformidade. É diversidade nos ministérios. Amém? Tem que ser diversidade. Tem que ter coisas. Tem que reconhecer ministérios. Um ministério que falta na nossa igreja, sabe qual é? Nós temos de recepção, mas falta, por exemplo, um de integração, né? É um ministério que falta. Talvez Deus está alertando você aí para formar um ministério de integração, porque às vezes o cara se converte na igreja, mas ele não foi integrado ainda em alguma função no corpo de Cristo. Ele foi bem recebido, mas ainda não foi integrado. Quem está entendendo aqui, levante a mão. Quem está comigo? Amém? Tem gente que chega na igreja, sai, já virou membro, né? Mas nunca foi integrado no corpo de Cristo ainda. Não faz parte de nenhum ministério, né? Eu gostei disso, cara.
Isso aí, ó, tem que integrar até os cachorrinhos, tá vendo aí, ó, né? Né? Rapaz, Pedro se expressou agora, ele disse, eu acho que o pastor estava falando tanto assim de ministério, eu vou botar logo o meu aqui, e aí botou logo o vídeo do cachorrinho. Mas é isso, Pedro. Não, cara, massa, né? Fica na paz. Gente, diversidade, amém? Diversidade. Ó, em quinto lugar, a unidade que provoca impacto revela, irmãos, integração e não desunião. Veja o que diz no versículo 9. E quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Ou seja, estava lá Paulo para os gentios, Pedro, Cefas, Tiago, Cefas e João lá em Jerusalém. Aí os caras estenderam a mão para ele, ou seja, para Paulo, vocês fazem parte aqui da comunhão, você faz parte aqui do ministério apostólico, vai para os gentios, prega o evangelho, e a gente vai ficar aqui pregando o evangelho para os judeus. Integração. Gente, nós precisamos integrar as pessoas, amém? Integrar as pessoas. Se você vê alguém no culto da mocidade, quando terminar o culto, você deve ir lá falar com essa pessoa, perguntar de onde ela é, chamar essa pessoa para estar junto da gente. Amém, irmãos? Não vamos cometer o erro da gente entrar aqui nesse lugar, entrar aqui na igreja, alguma pessoa, e sair sem ninguém ter falado com essa pessoa. Não vamos cometer esse erro, mas vamos integrar as pessoas aqui neste lugar. Amém? Vamos fazer isso, pessoal. Integração. É um negócio sério. A nossa cultura, principalmente presbiteriana, é aquela cultura que não abre mão do status e não abre mão de vocês falar com os visitantes, com uma pessoa que chegou. Nós temos que fazer isso. Nós temos que falar com as outras pessoas. Nós temos que integrar essas pessoas para o nosso meio, né? Será que, por exemplo, nós temos ligado para as pessoas? Um visitante que chegou, será que você tem ligado durante a semana para saber como é que essa pessoa está? Veio uma vez na mocidade e aí você liga para essa pessoa e diz, como é que você está, cara? Vamos sábado de novo, vamos participar do culto dos jovens, vamos domingo na igreja, na escola dominical, 9h30 da manhã, vamos participar. Nós temos que fazer isso, pessoal, temos que sair da zona de conforto, sabe? E viver mesmo essa unidade. Se a gente quer viver essa unidade, não pode ser apenas da boca para fora, mas a gente tem que viver essa unidade. A gente só vive essa unidade se a gente sair da zona de conforto e estender a mão para aquele que nos visita. Amém? Unidade que provoca impacto, irmãos, revela uma liderança unida em torno de um único propósito, de um único evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, irmãos, que, versículo 9, quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão. Aí versículo 10, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Ou seja, é uma liderança que tem o mesmo propósito. É uma liderança que está junta, unida no mesmo propósito. Interessante, irmãos, que você não vê Cefas, você não vê Tiago e nem João brigando com o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo está indo pregar o evangelho para os gentios. Você não vê isso, mas você vê uma igreja, certo? Uma liderança unida no mesmo propósito. Irmãos, na nossa igreja tem quantas lideranças? Quem sabe? Né? Tem várias, né? Liderança não é somente o pastor e os presbíteros, mas tem várias lideranças. Liderança de louvor, de grupos, liderança da mocidade, liderança de vários departamentos, de missões, tem várias lideranças. E essas lideranças, irmãos, precisam estar focados no mesmo propósito. Amém? Tem que estar em união, tem que estar no mesmo propósito. Tem que ter verdade, comunhão e unidade. Só vai existir essas coisas se eles tiverem o mesmo propósito. Qual é o nosso propósito, irmãos? Qual é o propósito da nossa mocidade? O propósito da nossa mocidade é causar impacto na nossa sociedade, na nossa geração. É de trazermos jovens para aqui, para este lugar, para serem abençoados, transformados, para mudarem de vida, para terem novos começos.
A gente tem que ter esse propósito, a gente tem que, como é que se fala? Agarrar, eu esqueci agora a palavra. Focar mesmo, sabe? A gente tem que comprar ideia, pronto, lembrei. Comprar ideia, sabe? Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é estar aqui, louvando a Deus, buscando mais a presença de Deus, chamando mais jovens para cá, para ouvir o Evangelho. Então, irmãos, a gente tem que comprar essa ideia, a gente tem que chamar outras pessoas, a gente tem que estar no mesmo propósito, a gente tem que estar no mesmo ritmo, a gente tem que viver assim. Amém, irmãos? Dessa forma, a nossa unidade vai provocar impacto. Amém? Vai provocar impacto. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo também respeitou as lideranças. Você não vê o apóstolo Paulo falando com outros e não com os apóstolos. Você não vê Paulo, por exemplo, eu fui chamado apóstolo, agora eu vou para a Europa, para os gentios e pregar o evangelho, não quero nem saber lá dos apóstolos em Jerusalém. Não, cara. Paulo foi lá para Jerusalém, falou com Cefas, falou com Tiago, falou com João, disse lá o que estava acontecendo, eles estenderam a comunhão para Paulo, e aí Paulo foi. Ou seja, existem procedimentos, existem coisas, existe um caminho. Não adianta apenas ter uma motivação certa, não adianta apenas ter um objetivo bom, se você não tiver um procedimento certo. E aí, irmãos, tem ministérios, tem uma diversidade no corpo de Cristo, e aí a gente tem que respeitar cada função e se colocar no seu lugar, no lugar da gente. Amém? Foi isso que Paulo fez. Paulo entendeu, tem que falar com os caras lá, são apóstolos antes de mim. E aí os caras lá estenderam a mão, a comunhão para eles. Amém? Mas veja o que aconteceu lá no versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Foi aqui, meu irmão, que Paulo chamou a atenção de Pedro e disse, não é isso aí. Pedro, que é Cefas, se tornou repreensível. Qual foi a atitude de Pedro? Pedro fez o seguinte, quando chegou lá em Antioquia, começou a comer com os gentios. Mas quando a turma de Jerusalém chegou lá, aí ele se afastou dos gentios, dos incircuncisos, se apartou deles, se separou deles, no versículo 12, temendo os da circuncisão, ou seja, aqueles de Jerusalém. Veja o que diz no versículo 13. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Ou seja, até Barnabé, que estava sempre com Paulo, por causa dessa atitude de Cefas, de Pedro, começou a se afastar também dos gentios e só comer lá a refeição somente com os de Jerusalém, os da circuncisão. Compreende o que está acontecendo aqui? Pedro, irmãos, está sendo hipócrita. Ele antes havia estendido comunhão para os gentios, mas agora tem que fazer a circuncisão. Hipocrisia. A palavra dissimulação aqui, irmãos, no versículo de número 13, dissimulação, é justamente isso, hipocrisia. Falta de verdade com ele mesmo e com suas próprias palavras. Não somente isso, mas Pedro, Cefas, ele demonstrou religiosidade. Ou seja, ele tinha cedido a comunhão, mas aí, irmãos, ele lembrou lá da religião dos judeus, dizendo, tem que fazer a circuncisão para ser puro. E aí os gentios são incircuncisos. E aí ele separou dos incircuncisos, dos gentios, por causa de uma religiosidade. Você quer saber o que provoca desunião na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, até mesmo na nossa mocidade? É religiosidade. É quando existe uma coisa e essas coisas impedem para a gente estender a mão para o próximo. Eu não vou receber o irmão não, porque o irmão é lá de outra igreja, eu não sei de onde é. Eu não vou convidar não, porque é lá na nossa igreja. Não vou fazer isso não, porque já temos o grupo fixo. O grupo aqui da UMP. Vamos convidar todo mundo, é somente eles.
vamos fazer isso não, porque já temos uma coisa certa. É tal grupo, tal coisa, é tal situação, e ninguém pode mais mexer, ninguém mais pode mudar, ninguém mais pode intervir. Ou seja, é uma religiosidade, é uma situação que ninguém mais pode mexer. E isso provoca desunião, porque ninguém mais pode entrar, ninguém mais pode ser integrado. Quantas panelinhas, por exemplo, existe na nossa mocidade? Quantas panelinhas? Panelinhas são aqueles grupos fechados que ninguém pode entrar. Essas panelinhas são movidas todas as vezes que elas se fecham mais e mais, são movidas por uma coisa que se chama religiosidade. É religião pura. Cristianismo que é bom é nada. É religiosidade. É somente uma coisa que já foi dita, que já foi feita, não sei, ano passado, 2 anos, 3 anos, mas já foi estabelecida. Ninguém pode mais mudar e é só eles que caminham junto. Cara, isso é diabólico. E Paulo repreendeu isso em Pedro. E Pedro foi cabra macho, foi homem, porque mesmo sendo apóstolo antes de Paulo, reconheceu o erro e voltou a ter comunhão com os gentios. Pessoal, a unidade que provoca impacto é aquela unidade que recebe a repreensão e tenta corrigir o erro. Amém? E tenta corrigir o erro. Mas em último lugar, para terminar, porque já são 9h10, 9h11, massa, 9h11, a unidade que provoca impacto, meus irmãos, está firmada unicamente em Jesus. Amém? Diga assim, é Cristo. Olha assim, diga assim para quem está ao seu lado, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz, olhe para a cruz. Veja o que diz o texto. Nós judeus, versículo 15, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, versículo 16, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes a palavra Cristo aparece aqui, para combater a desunião. Até o versículo número 21, o apóstolo Paulo está dizendo, Cristo, é por causa de Cristo, olhe para Cristo, nós somos justificados por Cristo. Meus queridos irmãos, quando você vê alguém, sabe, querendo te corroer, querendo te perverter, subverter a verdade que existe no seu coração. Eu não vou mais para a mocidade não. Tem muita coisa que acontece que é ruim. Não existe união não. Alguém pode dizer, meu Deus, está difícil. Olhe para a cruz do Senhor. Olhe para o que Jesus fez na sua vida. E isso vai te motivar a permanecer firme na vontade do Senhor e permanecer firme no culto da mocidade. É Cristo. Amém? Feche seus olhos, nos coloquemos de pé e vamos orar.